Bom, pessoal, boa tarde. Tá? Aqui é Anselmo Heidrich de novo. A gente tem um assunto aqui que eu preciso me inteirar um pouquinho mais dele para poder comentar com mais propriedade. Mas eu já posso dar uma prévia, né? É sobre a base curricular comum que o MEC está aprontando aí para o ano que vem. Para esse ano, né? E que tem até o 15 de março, se não me engano, para ser discutida nacionalmente antes de ser aprovada. Bom, tenho aqui um artigo do Jornal Nacional, né, falando sobre isso. Dá uma olhadinha aqui. Especialistas convidados pelo Ministério da Educação fizeram a primeira proposta em um currículo escolar comum para as 190 mil escolas brasileiras no ensino de fundamental e médio. Né? É a chamada Base Nacional Comum, um documento que está na internet e mostra em detalhes o que é essencial para ser ensinado em matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. Aí o primeiro ponto aqui que eu acho extremamente polêmico e acho que eles faltam com a verdade, pelo menos na matéria do Jornal Nacional. Estados Unidos, Austrália, Singapura, Canadá, países desenvolvidos e com bom desempenho na educação adotam um currículo padrão. Bom, em primeiro lugar, o bom desempenho na educação depende de uma série de fatores, né, que não se trata somente, de um currículo, né? Obviamente que isso tem a ver com perfil social, comunitário, base étnica, cultural, não que raça vá ser determinante nisso, mas o tipo de cultura e condição social que determinado grupo racial está submetido, questões regionais, etc. e tal, e até renda, sim, claro que a renda influencia, mas não só isso, né? Uma série de coisas. Enfim, eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muita divergência de currículo e uma intensa discussão sobre o assunto, tanto que estados como o Texas, por exemplo, eles não se submetem a aceitar um currículo nacional, né? Tem muitas escolas que rejeitam claramente, por exemplo, a teoria da evolução, né? A minha esposa mesmo, que morou no Canadá de intercâmbio, acho que 8, 9 meses, ela disse que o professor de biologia se negava a ensinar a teoria da evolução, para vocês terem uma ideia do que significa isso, né? Do grau de independência e autonomia que cada escola tem, e ela se dizendo contrária ao tipo de teoria que o professor propunha, né? O professor em questão disse assim, bom, então tu pode apresentar um seminário para nós sobre o assunto, ao qual ela se preparou, estudou e apresentou com total liberdade. É. Então, quer dizer, assim, quando tu lê um parágrafo, quer dizer uma frase, né? Estados Unidos, Austrália, Singapura, Canadá, países desenvolvidos e com bom desempenho na educação adotam um currículo padrão, o que está subentendido aí, né? Que tu tem que ter um currículo para todo mundo igualzinho, né? Em toda a diversidade regional brasileira, para que a gente se torne um país desenvolvido. Quer dizer, cara, esse tipo de matéria aqui é uma matéria porca, tá? Bom, tem uma série de detalhes aí que eu gostaria de comentar. Eles comentam a opinião de um historiador, até que eu admiro, gosto da opinião política do cara, o Marco Antônio Villa, né? Que escreveu um artigo intitulado... um artigo publicado no jornal O Globo, né, dizendo que não teremos mais nenhuma aula de Mesopotâmia ou Egito, nem filosofia grega, nascimento do cristianismo, o Império Romano, a Revolução Industrial não é citada uma vez sequer, assim como a Revolução Francesa. E colocaram o que no lugar? História da África, o que eles chamam de história ameríndia, né, uma história indígena mal feita. Quer dizer, a questão aqui é ideológica, né? A questão é claramente ideológica. Claro que depois eles chamam também aqui um cara que eu tenho bastante desgosto, já tive um debate com ele, e sei que o cara não discute com a devida honestidade, né? Tive um debate com ele muitos anos atrás sobre o desarmamento no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, que é o tal do Denis Misny, da Fundação Lehman, que é uma fundação que discute educação. E esse cara tem um vídeo dele falando que é necessário o debate, é necessário a discussão, com o qual eu concordo com ele, mas que não se trata de impor uma determinada ideologia, né? Ele diz aqui, deixa me ver, eu acho que a construção da base nacional não é a visão deste governo, é um documento que está em debate, que é uma demanda que vem da sociedade, não é bem assim, né? A sociedade
Que sociedade que eles estão falando? Grupos organizados dos quais eles são representantes? Essa sociedade? Só se for essa sociedade a qual ele está se referindo. Que seja feito então um debate sobre a história, que está se referindo à crítica do Marco Antônio Villa. Não há a menor dúvida de que esse debate precisa ser feito e que tem uma visão de mundo por trás do currículo de história, em qualquer lugar, em qualquer sala de aula. Sim, é verdade. Acontece hoje, inclusive. Mas a necessidade de um currículo é uma coisa que não há uma questão ideológica. Sim, a questão de discutir um currículo não é uma questão ideológica per se, mas obviamente ela vai impor visões ideológicas, uma vez formatada, uma vez constituída. E não tem como fugir disso. Mas para te ser o mais honesto possível, tu tem que ser o mais abrangente possível dentro das limitações de tempo, né? É uma questão de importância disso para se constituir, para se conseguir avançar em educação. Comenta Denis Mizny, diretor executivo da Fundação Lehman. Bom, a questão que se põe aqui, né, eu não falo com tanta propriedade de história, mas mais a minha área que a geografia. A geografia, de modo muito simplista, se divide basicamente em física e humana, né? Tu tem esses dois segmentos, dois setores, dos quais se espera que um bom professor de geografia faça a devida integração e passe uma visão de interferência da sociedade na natureza e influência da natureza sobre a sociedade, porque o aluno tenha uma visão mais geográfica dos fenômenos naturais e sociais. Bom, enfim... o que acontece nessas bases curriculares e todas as tentativas de reformulação curricular é que, devido à formação marxista e fortemente humanística de nossos professores de humanas, não poderia ser diferente, né? Mas que relegam ao segundo, terceiro, quarto plano as influências ambientais, eles acabam eliminando a geografia física do currículo, né? E claro que no caso da história, que é mais humana do que a geografia, que é mais uma área de intersecção, tudo bem, só que, por exemplo, ao fazer uma opção ideológica por chamados povos do terceiro mundo, como África, América do Sul, Central, América Latina de modo geral, e Ásia deve ser também, eles excluindo a Europa, o Ocidente capitalista, etc. e tal, os países mais ricos do hemisfério norte, tu tem com isso uma ignorância sobre fatores determinantes de vários eventos históricos e sociais no mundo. Gosto ou não gosto dos Estados Unidos, a questão não é essa. Gosto ou não gosto dos países da Europa Ocidental, gosto ou não gosto do capitalismo, pode odiar isso aí. Mas para ser o mais honesto possível, tem que tratar deles. Tratar com visão crítica. Bom, isso daí, cara, quem vai ter visão crítica é o aluno. Tem que apresentar os fatos, mostrar as devidas análises, as diversas teorias, talvez em determinado momento se posicionar, né, porque vai surgir um debate, etc., cobrar em prova aquilo que for o mais objetivo possível, factual, e fazer análises, mas contemplando mais de uma visão para ser honesto, mostrando para o aluno, no caso de humanas, que existe mais de uma visão sobre o mesmo tema, né? Agora, o que eles estão propondo? Eles estão propondo uma segmentação de um mundo onde tu exclui certos eventos, setores, grandes períodos históricos, áreas locais, modos de produção, tipos de sociedade, civilizações inteiras, para dizer, não, o que nos importa é isso, nós temos que saber mais sobre nós, como se nós, entre aspas, nós no Brasil e na América Latina de modo geral, fôssemos simplesmente o que uma história segmentada a partir de professores com visão claramente terceiro-mundista, de esquerda, vamos chamar assim, né, contrários a tudo que o Ocidente capitalista representa, quer empurrar goela abaixo dos alunos. Quer dizer, esse tipo de base curricular aqui imposta na história e que não deve ser muito diferente na geografia é lixo puro, né? A gente vai continuar com esse assunto, até porque a esquerda, isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar muito bem, ela é tão dividida que ela não tem homogeneidade, não tem uma uniformidade nos seus posicionamentos. A gente da chamada mais extrema esquerda, que contesta isso, mas por razões diversas das nossas aqui, tá bom? A gente continua em outro momento, um abraço, é isso aí, tá legal?